Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa nova gravação, nosso novo encontro aqui, companheiros da Távola Quadrada. Hoje vamos abordar o tema: por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Então eu sou uma pessoa ruim porque só acontecem coisas boas comigo. Calma, a gente vai explicar tudo, mas antes, Douglas, Andréa, Dr. Fábio Mazzini, Júlio e Thierry. Vamos falar um pouquinho desse tema então? Vamos lá então. Vamos lá. Então assim, o Fábio, ele é nosso amigo, né? Ele é psicólogo formado, então hoje nós vamos aproveitar aí a companhia desse amigo para tirar aí alguns esclarecimentos, algumas dúvidas, não só frente à psicologia, mas frente à sua experiência de vida, no trato com as pessoas, porque você conversa com muita gente de N possibilidades aí, né? Sim. E aí eu gostaria de começar com duas perguntas bem simples. Para a psicologia, para você, o que é coisa ruim, o que é uma situação ruim, e o que é considerado uma pessoa boa, o que é essa história de ser bom dentro de uma análise comportamental? São perguntas bem objetivas, né? Você já vai dar aula, ela nem apresentou nada, mas já vamos, né? Você já vai ter que falar tudo. Ele não conhece essa pessoa assim. Primeiro é uma alegria, uma satisfação estar aqui, agradeço o convite, não é sempre muito bom estar com vocês, estar com amigos, né? Isso é maravilhoso, isso é o principal. Bom, como a Andréa falou, eu sou psicólogo, assim, eu sou espiritualista, então eu não vou ter filtro aqui das coisas como eu vejo, como eu falo, né? Espiritualista que eu digo reencarnacionista, né? De ter uma visão da vida, vamos dizer assim, numa amplitude, né? De universo, de energia, né? Nesse sentido assim. Então, eu acho que isso é uma coisa do bom e do ruim, né? Você perguntou. Né? Exato. Eu acho que é uma coisa assim que como que eu vou dizer? Que é um crivo nosso, né? Um crivo muito humano, né? A humanidade, assim, a gente se pauta muito nisso, no bom e no ruim. O que é bom e o que é ruim. É um crivo que é muito da humanidade enquanto coletivo, né? Que é um crivo diferente quando a gente tem uma visão ou uma percepção que a gente vai abrindo da existência que a gente está, desse momento aqui, desse momento de humanidade, de todo, desse coletivo, a gente vai ampliando a nossa consciência, a nossa percepção para além desse momento, dessa existência, né? Que são as experiências que a gente aprendeu com os antigos, né? Quando a gente pega lá a Índia milenar, né? Por exemplo, de você ter experiências de superconsciência, né, ou extracorpóreas, né, de você meditar, de você compreender a vida para além desse campo imediato, que é muito guiado pelas nossas sensações. Na verdade, a gente está aqui nessa vida, a gente é guiado corporalmente pelas sensações, pelos sentidos, né, vai aprendendo a assimilar isso tudo, a elaborar isso tudo e tentar entender o que é isso aqui, né? O que é, quem sou eu, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, ou nem tem nenhuma expectativa disso, vive bastante instintualmente mesmo, né? Ou impulsivamente, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho do que eu fui tendo de bagagem, como você falou, né, dentro do espiritualismo, onde foi muito importante para mim quando criança, jovem. O espiritismo kardecista me deu muita base, né, depois que eu fui conhecendo outras coisas. A gente vai compreendendo que a Terra e a humanidade, a gente vê ela, eu vejo ela muito assim, na verdade, hoje, é como um hospital escola mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender, mas também para se curar, né? Mas por quê? Nós somos doentes? Somos doentes, porque a gente, né, a gente faz muita confusão, né? A gente faz muita confusão e a gente causa muita dor e sofrimento, né? Para nós e também para o próximo, né? Para o próximo familiar, o próximo vizinho, o próximo
o próximo humanidade, não é? Então essa doença, na verdade, é a desarmonização de uma energia que vai ter uma caracterização, seja ela física, ou emocional, ou mental. Então, por isso que você considera que todos nós temos um certo nível de doença, um certo tipo de doença. Para tudo isso, para chegar no ruim, né? Então, o que é esse ruim, não é? Esse ruim é algo que eu coloco que me causou uma dor, um sofrimento, mas que eu não faço uma ligação, uma conexão da minha energia, das minhas ações, né? Do que eu repercuto, né? Na minha vida pessoal imediata, e que me causa uma consequência, uma ocorrência ruim, né? Que é um pensamento distorcido que eu tenho sobre convivência, né? Que é um pensamento distorcido que eu tenho sobre educar, né? Um filho, uma pessoa, um pensamento distorcido que eu tenho na relação com as mulheres, não é? Sim. Então isso tudo vai desarmonizando e causa uma coisa ruim, não é? Sim, não só para você, mas como para aqueles que o servem. Como é comum para nós, faz parte da nossa doença, vamos chamar assim, é muito difícil nós assumirmos erros, né? É muito difícil a gente compreender aquela situação como eu fazendo parte da causa. A gente olha para a humanidade e vê ela se destruindo, mas eu não me vejo como parte daquilo. Ela está acontecendo com o outro, né? Eu não estou fazendo nada, né? Para que isso esteja assim ou ocorra dessa forma, né? Não é minha responsabilidade. E tudo isso tem uma conexão, tem um encadeamento que não é a minha área, mas a gente vê alguma coisa, né? Que neurocientificamente tudo é conectado com tudo, Sim. né? O cérebro com esse sistema, com o universo, com a Terra, com os outros seres humanos, com o reino vegetal, o animal, é tudo interconectado, né? Sim. Então, se eu não tenho uma condução muito de reverência para com tudo isso que é muito maior do que eu, que é essa ampliação da percepção da vida, eu sempre vou ficar nesse diminuto, achando que o outro me faz mal e que eu não faço nada, ou que o culpado é o outro, né, ou que o culpado é o governo, né, e assim sucessivamente. Então, esse ruim, na verdade, é uma percepção muito diminuta que eu tenho de mim e que eu tenho do lugar, do espaço que eu ocupo, né, das pessoas com quem eu convivo. Na verdade, aquilo é uma ocorrência que eu faço parte dela e que depende de mim também a harmonização dela, como você falou, não é? Então, o ruim, numa visão consciencial e não diminuta assim de existência, seria algo bom. É algo bom. É algo Porque vai bom. trazer uma Porque mudança. traz uma mudança, uma provocar, aprendizagem, um aperfeiçoamento meu. Aí você está chegando lá no limite. Não sei, se eu estiver sendo muito prolixo, vocês falam. Não, assim, por exemplo, basicamente, esse daí seria uma base para se fechar todo esse nosso assunto, certo? Mas eu digo assim, por que eu, como pessoa boa, né, que acontece coisas ruins comigo? Então, basicamente, por que isso ocorre? Se eu analisar que nada é por acaso, ou melhor, poucas coisas são provocadas por acaso, a maioria não é por acaso, então tudo essa coisa de ruim que se apresenta, ele tem um fundamento, né? Aí, quando o que mais por exemplo, eu estava lendo, agora nem lembro onde foi, que quando a pessoa passa por um problema e que ela analisa isso como sendo uma pessoa boa, tendo uma coisa ruim na vida dela, ela sempre vai perguntar por que isso está acontecendo comigo. Sim. Né? Essa é a primeira pergunta que ela faz. Sim. Por que isso está acontecendo comigo? Sim. Certo? E por que isso acontece? Porque ela acaba reagindo, né? Reagindo a um processo, em vez de agir sobre esse processo. Sim. Que nem você falou, né? Às vezes o problema vem para um benefício. E normalmente ele é assim. Ele é sempre qualificado como um benefício. Nós é que interpretamos erroneamente. Sim. Eu vou dar um exemplo de um trauma, né? Eu tenho um exemplo assim familiar que eu estava com a minha sobrinha e ela conta, já adulta, que quando nós éramos adolescentes, crianças,
uma pessoa a agrediu e eu a defendi, ela ficou sem ação e eu a defendi. E isso causou um trauma para ela. Aí ela virou para mim e falou assim, você lembra, Déia? Eu virei para ela e falei assim, não. Eu não lembro, absolutamente eu não lembro dessa situação. Mas ela lembra, porque para ela foi um trauma, para mim não. Então, a percepção do mesmo fato, que nós estávamos ali, nós duas reagimos de maneiras diferentes a uma situação que veio de fora, mas que causou uma reação e que causou um trauma nela. E ela até se surpreendeu pela minha atitude, porque normalmente eu sou mais pacífica do que sair para uma defesa, né? Mas ela lembrou e ela falou, nossa, mas você lembra? Né? Eu falei assim, não, eu absolutamente não lembro dessa situação, porque para mim foi uma coisa natural, normal e que passou, fomos vivendo outras coisas. Então essa relação do trauma, mesmo a situação sendo igual para as pessoas, a percepção e o que fixa isso na psicosfera da pessoa, no dia a dia dela, vai impactar de formas diferentes, né? E para ela foi uma coisa ruim, para mim foi uma coisa nem boa nem ruim. Você nem percebeu, né? Você nem lembrava. Eu nem lembrava, né? Sim. Então foi uma coisa indiferente, né? E às vezes, para algumas pessoas, as situações são traumáticas e para outras, dependendo do nível de maturidade ou até de percepção, que às vezes a pessoa nem percebeu, não é porque é uma pessoa madura ou está evoluída, simplesmente nem percebeu aquela situação, não causa mazela nenhuma. Né? E como que funciona essa percepção de que se é uma pessoa boa, se é uma situação traumática, como que isso é perceptível dentro do processo que cada um se observa? A nossa vida é subjetiva, né? Então não tem nenhuma pessoa igual, né? A forma como eu vivo, eu sinto, eu vejo a vida, sinto as pessoas, o que está à minha volta e me relaciono, ela é absolutamente particular, né? E nesse particular existe esse todo, não é? Que, dependendo dos problemas que nós temos, sempre vai se harmonizar mais quando a gente percebe, estuda e percebe os princípios que seguem a vida, não é? Então, uma coisa que aconteceu com ela e que ela te colocou como uma causadora daquele momento, daquele que você nem lembrava, isso se harmoniza quando entra a sua amorosidade, né? O seu perdão, o pedido de perdão, né? E ela também recebe aquilo, não é? E isso tudo vai se harmonizando, não é? Mas o que acontece conosco... No caso dela, foi uma terceira pessoa que bateu nela, e eu a defendi. Né? Então eu não fui a causadora do trauma. Não, desculpa. Eu não fui a causadora do trauma, eu a defendi. Então ela ficou surpresa por eu ter tomado essa atitude, porque ela se surpreendeu com ela mesma, que ela não teve reação, e normalmente ela é uma pessoa que se defende. Né? Então não, essa foi a diferença para ela, que ela estava contando aquela história para nós. E aí na hora que ela virou para mim, você lembra? Né? Então, são situações que eu também vejo assim, muitas pessoas às vezes me perguntam, mas para você isso não foi doloroso? Ou para você isso não causou trauma? Não. E outras coisas que para as outras pessoas são coisas super simples, corriqueiras, para mim impactam. Para mim tem uma importância. Impacta, porque você vive aquilo. Então vamos supor que você convive com obesidade a vida inteira, né? A vida inteira. Então você está no meio das pessoas tal, e faz uma piada sem graça sobre isso, aquilo vai te afetar. Porque no seu mundo subjetivo, no seu interior, na sua intimidade com você mesmo, aquilo é um probleminha delicado, é uma coisa que chateia, é uma coisa que você ainda não lida muito bem, não é? Não está resolvida, mesmo que está resolvido, aquilo soa, né, desagradavelmente, é desnecessário, não é? Então isso é um problema. Então, essas coisas do que pega para cada um é dentro daquilo que a gente traz como suscetibilidade, fragilidades, coisas que a gente ainda está, né, trabalhando, se aperfeiçoando, revendo, né, nessa existência aqui, não é? E para vocês? Isso que eu sinto assim, que não tem uma regra específica que a gente poderia colocar para todo mundo.
porque depende, como vocês estão falando, da situação, de como eu estou dentro dessa situação, eu mesmo, né, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, como que os outros que estão ali também estão, porque cada um vai ser, de certa forma, dentro de uma situação, afetado de acordo com o que ele tem de história, de experiência, e a partir daí, o que ocorre, né, quando é uma coisa ruim que eu sinto, o que é preciso que eu faça, né, pelo que eu estou sentindo aqui? Que eu estude, foi o que você falou, Márcio falou, você precisa estudar a situação e ver como que aquilo ali vai ser solucionado por você, né, porque aquilo afetou a você, e não ao grupo que está ali, que está vivendo a situação, mas afetou a você no momento. Então, essa afetação, ela vem do quê? Por que ocorreu? Como que você sentiu? Como é que você vai trabalhar com isso? Porque a gente vem aqui sabendo que todos nós somos bons. Essa é uma né? Todos nós somos bons. A gente parte desse princípio que todos nós somos bons, né? Só que a gente, nesse bom, a gente tem que ter, vocês colocaram também, uma evolução nesse movimento, né? A gente busca se desenvolver espiritualmente, que é esse o foco aqui. Você falou que isso aqui é uma grande escola, né? Onde tem as coisas ruins e as coisas boas. Eu tenho que me investir nas coisas boas e solucionar as coisas ruins. E esse movimento, ele só vai ocorrer na hora que eu me envolver nele, eu estudar a situação, eu definir a forma que eu vou atuar ali, né? E se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda, ou então eu vou ler, vou me instruir em cima desse movimento e buscar transformar essa situação numa coisa boa. Então, muitas vezes o que acontece? Se a gente for pegar assim, um dos itens que incomodam muito é a preguiça, né? Se eu sou uma pessoa que sou preguiçoso, né, e acontece alguma coisa ruim, e eu não tomo uma atitude porque eu sou preguiçoso, eu não vou lá, não faço estudo, não faço questionamento, não faço... Então, eu não vou estar trabalhando com o aspecto que precisa ser trabalhado. Eu não identifiquei esse movimento da preguiça dentro de mim e eu não estou pondo isso a ser praticado. Então, você foge, né? Você fala que você é vítima ou que você não é culpado. Mas indiretamente é uma escolha. É escolha. Certo? Sim. Talvez, que nem a gente comentou no começo, né? Você reagiu a uma situação, né? E, na verdade, o que seria ideal é que a gente agisse em cima dessa situação, né? Porque ela pode te trazer um trauma, pode ser um trauma para mim, mas pode ser que não seja para ele, pode ser que não seja para você. Então, ele é diferenciado para cada pessoa, né? Que nós somos pessoas distintas, né? Com vivências distintas. E a nossa aquisição de evolução também é distinta. Então, tudo aquilo que emocionalmente me prejudica, né, é o que eu vejo que eu tenho que trabalhar. Então, vamos dizer assim, se eu penso assim que nada é por acaso, né, se uma coisa ruim acontece comigo, tem que ter uma causa. Ou seja, nessa encarnação, que nem diz o John, ou seja, sei lá, em outra. O fato é que é nosso, né? O fato é que é nosso. De qualquer Sim. forma, é nosso. Né? Porque senão você não estaria passando por isso. Sim. Certo? Concluiu. Então, aí o que acontece? Quando você entra nessa posição de análise, né, é que eu acho que aí a gente tem que trabalhar, eu não sei como, até era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Depois que eu recebo, e aí vou quebrar a sua... Não, eu ia fazer essa pergunta. Que legal. Depois que eu fui afetado por esse processo, certo? Fui afetado seja emocional, financeiro, de convivência, seja o que for. Eu fui afetado e me provocou um trauma, né? O que fazer para poder buscar uma evolução dentro desse processo
que já virou um pós-traumático, por exemplo. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é a vontade, né? Isso é a vontade de resolver. Você está querendo. Não sei se você não falou isso ainda. Você só falou que tem um trauma, que você analisou, que você viu ele, né? Isso, Mas você identificou. Mas aí você já está jogando pra fora, como é que resolve? Primeiro, daí você já fala. Porque eu tenho um trauma, eu tenho vontade de resolvê-lo, né? Você tem Não que fica falar mais dele. fácil ele resolver? Não, mas... Resolve pra mim. Eu tenho um amigo meu que me Escolhe. pediu para fazer uma pergunta. Não, o que o Thierry está colocando é interessante, né? Porque assim, as pessoas, por exemplo, quando pensam num psicólogo, elas pensam assim, mas como que você vai resolver meu problema? Né? Eu não vou resolver o problema, ninguém vai resolver o seu problema, não é? Mas aquilo que a gente estava conversando, na convivência, a gente vai encontrar caminhos, né? Fazer ele E despertar de uma você certa tendo forma. um encontro com uma pessoa que é esclarecida, que estudou, né, que tem um poder de compreensão, né, de aceitação, é gentil, é amorosa, aquilo já é transformador. Aquilo pode ser uma orientação, uma luz para ela. Puxa, então é por aqui, né? Eu não tinha percebido isso. Sou eu que, né, no encontro, né, com uma pessoa que está mais lúcida do que eu, ocorre também para mim uma iluminação de caminho, de resolução. Né? Às vezes é à noite dormindo, né? Às vezes. Eu num sonho, enfim, Livro que lê, né? que vai depender dessa disposição Ou uma pessoa também, que o Thierry que colocou, não é? Então, assim, é muito comum. A pessoa começa a entrar em terapia, que é aquela coisa assim, todo dia, toda semana, aquele horário e tal, né? Passado um tempo eu pergunto, você está sonhando? O que você sonhou, não é? E a pessoa traz os sonhos, né? Porque ela está trabalhando, ela está disposta, né? E pelos sonhos vão vindo soluções, vão vindo esclarecimentos, né? Mas assim, como alguém aqui falou quando a gente estava conversando, não tem uma coisa certa, assim, né? Eu fui fazer psicologia, não é? Até teve um professor que eu fiquei pé com ele, né? No primeiro dia de aula, o professor Nelson, Psicologia Geral. Vocês aqui não vieram aqui porque tem vocação, vocês vieram aqui para resolver seus problemas. Então, aproveitando isso, João, que ele perguntou, mas como que se a pessoa não enxerga, por exemplo, se a pessoa não vê o seu problema? Uma hora ela vai ver. Como é que isso aí acontece? Depende muito dessa abertura, dessa disposição. O quanto que ela vai sofrer por aquilo, doer, não é? E o quanto que ela vai se permitir abrir e entrar nessas questões. Chegar no limite. Você sabe que, por exemplo, assim, todo mundo os tem seu caminhos vão limite. acontecendo, porque tudo acontece a partir desse subjetivo e dessa percepção, né? O quanto ela está fechada, o quanto ela se permite a abrir. É o que determina a minha experiência na vida. Eu tenho uma amiga, assim, quando a gente, né, eu vivi em Brasília, e Brasília é um lugar muito diferente. E lugar de gente, não é do Brasil inteiro, é do mundo inteiro. Lá você tem as embaixadas também, então tá todo mundo lá. E tem gente que não se adapta, né? E eu tinha uma amiga que falava assim, se abre para Brasília que Brasília vai se abrir para você. Eu achava fantástico, né? Porque é isso, não é? Se eu ficar fechando a minha percepção no que eu entendo como ruim ou negativo, é o que eu vou ver. Olha que coisa linda tem aqui na minha frente. Eu falo, puta, olha aquele coqueiro, né? Tá todo esbagaçado, ninguém cuida daquilo lá, entende? Mas, porra, olha isso aqui, né? Que não é uma passagem de Jesus, no caminho ele encontra comida. O lobo morto. Um lobo, né? Os discípulos Exatamente. ressaltando ali o processo, ele fala, olha que dentes bonito, que arcada perfeita. Então, essa é a passagem dele, né, que mostra isso. Teve uma coisa que aconteceu comigo, deixa eu ver, uns 3, 4 meses atrás, quando eu fui a Santos ver meu pai. Eu estava muito assim, acontecia uma coisa que eu invocava, na esquina seguinte, na situação seguinte, acontecia um oposto assim, bom. Eu falei, olha só, né? É isso aqui que você tem que olhar, né? Não é? Mas e para chegar nisso, cara? Aconteceu um Só fato. psicólogo chega nisso? Não, esse foi o que eu escolhi, né? Então deixa eu contar esse fato, aí vamos por aí. Meu pai tem 92 anos e eu estava atravessando com ele numa faixa de pedestre, né? Assim,
e ele devagarinho, então eu ia com ele. Uma mulher veio com um carro e ainda com o celular na mão, e ela parou, nós tem que parar, né? E buzinou, e fez assim, né? Anda, né? Aí eu deixei meu pai andar, eu fiquei, espera, espera, uma falta de respeito, de percepção, né? Que coisa, né? Vendo um velhinho ali, e aí eu fiquei invocado. Aí chegou na esquina seguinte, de fato, vem vindo uma mulher de bicicleta, de cestinha, né? Tudo assim, né? E ela não precisava parar, estava de bicicleta, né? Ela viu aí meu pai atravessando a rua, ela parou, abriu um sorrisão, né? E a gente passou, falando, olha que coisa maravilhosa, que pessoa, né? Que energia bacana, né? Em instantes bem próximos. Próximo, uma esquina na outra, foi assim, foi já, ó, né? Né? Então, assim, então é isso, né? Tudo está aqui, nesse exato momento, não é? Mas o como aquilo da subjetividade, né? O como cada um assimila o que o cada um dá, né? É o como eu recebo e também como eu vejo, né? Como eu manifesto. Aí, não é? É lógico, né? Eu fui fazer psicologia. As pessoas vão fazer qualquer coisa. As coisas da vida se resolvem na vida. É importante a abertura, não é? A disposição, a vontade, você... O que eu vou fazer com esse limão aqui? Vou fazer a limonada ou vou tacar na sua testa, né? Você falar pra mim que eu tenho que fazer limonada com limão, né? O cara com raiva vai fazer isso, certo? Mas, então, Né? E vai sofrer um pouquinho mais, né? Vai sofrer um pouquinho mais. Então, é nisso que eu queria chegar. Eu vou aproveitar você sugar. Por exemplo, nesse caso que você contou, certo? Você, eu te conheço, né? Já faz um pouquinho de tempo, nem vou falar quanto. Eu sei que você é uma pessoa já evoluída. E se não fosse uma pessoa evoluída, que vive dentro do seu problema, né? A pessoa passa, buzina, pede passagem e logo em seguida para a moça e te expressa alegria, né? E se você está num trauma tão profundo que você não enxergue isso e até pode até afirmar assim, tá vendo? Tem que parar mesmo, de uma forma diferente, uma briga, né? de uma forma diferente daquela que você viu, né? Como faz, né? Eu entendi a sua pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho. Como a gente colocou esse negócio de bom e ruim, pessoal boa, o que acontece? Eu coloco naquela coisa que a gente faz enquanto, né? O cérebro que a gente tem, né? Sim, não, bom, ruim e tal, né? E evoluído, não evoluído. Então também não vou colocar assim, porque a gente não sabe de nada, não é? Uma pessoa pode estar numa situação muito difícil, muito ruim, reagir de uma forma muito reativa, né? Na vida, e ela tem uma baita de uma evolução, né? E mais ali um pouco na frente, isso vai se mostrar, vai aparecer, né? De alguma forma, vai acontecer alguma coisa, né? Então, isso a gente não sabe. Por isso que crítica e julgamento não servem para nada, né? Num processo de ajuda, né? Num processo de evolução, né? Então, o trauma profundo, ele vamos dizer assim, ele é mais difícil, né? Para você. O que a gente fala do trauma profundo? De um trauma mais forte, né? Num processo de ajuda que a pessoa entra e vai caminhando, ele é a última coisa que você vai ver, vai perceber e vai tratar. A gente começa indo pelos mais fáceis. Pelos mais fáceis. Não é que a gente começa indo, a pessoa vai trazendo os mais fáceis. O seu inconsciente vai trazendo os mais fáceis. Tem coisa que ele bloqueia num nível que realmente você não vai lembrar. Você vai desencarnar e não vai lembrar o que te aconteceu. Existem traumas sexuais de abuso na infância que aquilo fica bloqueado. Você não vai lembrar daquilo lá. A não ser que alguém te coloque num estado de regressão, né? Via hipnose ou alguma outra técnica que realmente te rememora aquele fato. Senão aquilo lá ela nem lembra mais, né? Por uma preservação. Por uma preservação. Mas vai ter uma hora, nesta vida ou noutra, não é? Que vai tratar daquilo da forma
Como vai ser possível, né? Como vai ser... Tão doentes, todos somos. Para mim, sim. Ele falou isso lá no Para começo. uma E se colocou junto. para essa Cerrado. somos, para essa profundidade, né, do ser. Então sempre tem algo para a gente. Quando a gente fala resolver uma situação, porque a gente sempre está aprendendo, tirando essa questão muito positiva e negativa, a questão da aprendizagem. Né? A pergunta que eu ia fazer, que eu acho que você acabou fazendo, acho que você também acabou respondendo, é que nessa situação que a gente, uma armadilha, que a gente pode cair assim, ó, de um culpismo, né, ou negacionismo, que a gente pode também, quais seriam os traços que a gente poderia estar potencializando, ou começando a trabalhar, em termos da personalidade, da própria pessoa mesmo, para ter uma abertura, em termos às vezes de coragem, de conhecimento, o que seria mais desejado. Eu sei que é uma pergunta bem para cada caso específico, tem um caminho mais detalhado, né? Mas qual seria o que se espera de uma forma comum quando as pessoas deparam com uma situação dessa, quando a gente depara com uma dificuldade dessa? Qual seria, o Thierry falou a questão da vontade, mas quais seriam outros aspectos que a gente poderia estar trabalhando para poder realmente resolver? Eu acho que a amorosidade, eu acho que é bem o que Jesus trouxe assim na psicologia dele, não é? Você tem que perdoar sempre, né? Você tem que, se a pessoa, você caminhou 1 quilômetro com ela, mas ela precisa de mais 10, você vai acompanhar e vai caminhar junto e vai indo, né? Até carregar, né? Até chegar um ponto, porque chega um ponto, né? Então, eu acho que o amor incondicional, ele na psicologia, é a base da psicologia humanista, né? Esse amor incondicional, de você não colocar condições para a pessoa, né? Sim. E ela não tem que entender nada no meu tempo, do jeito que eu acho, que eu penso, que eu já saquei, ou que eu já, né? Evoluí aquele processo, né? Porque o nosso processo habitual que a gente volta, eu estava pensando aqui, eu nunca tinha pensado nisso, ocorreu aqui. Ele é muito semelhante com o que a pessoa vive no processo de morte, né? Desde a partir do momento que ela já recebe a notícia, meu amigo está com câncer, então não sei das quantas, é 6 meses para você. Então a negação é a primeira coisa que vem. Que é a primeira coisa que vem quando apontam um problema pra gente. Isso, não é? Aceitar. Eu sou a morte. A primeira palavra que me veio da pergunta dele era aceitação. Isso. Porque e depois que você tem essa aceitação, é trabalhar com a compreensão, que é uma coisa que você já falou, de compreender a situação no seu todo, porque tudo isso vai te acalmar, né? Da nossa parte, assim, é esse processo amoroso, sabe, Doug? Assim, que eu vejo, que eu aprendi até esse ponto da psicologia de Jesus e da humanista, que eu, dentro da psicologia que eu estudei, que eu sigo, uma que é muito base, assim, para mim, né? É essa amorosidade, essa coisa incondicional, não é? De realmente você aceitar a pessoa do que ela é, na experiência dela, né? Na subjetividade dela. E de não parar com a outra pessoa, mas e comigo mesmo. A mesma coisa. Então, assim, esse amor, ele possibilita alguns aspectos que facilitam a gente passar pelos processos. Por exemplo, falou da aceitação. Então, vem no aspecto assim do amor, a questão de humildade. Porque às vezes a pessoa pode se colocar numa armadilha e nunca se errar, uma autocobrança, né? E acaba negando, e entra num processo... Entra num processo que vamos chamar já assim, de depressivo, né? De uma automorte, uma automutilação, mesmo que não seja se enforcar, né? Mas você vai se matando, né? No sentido de não viver, né? Não se expandir, se sabota, não é? Você se alimenta mal, convive mal, né? Tem uma vida sedentária ou solitária, ou, né? Assim. Mesmo muitas vezes, quando alguém coloca a gente numa situação que é nossa, onde a gente não está agindo corretamente, e a gente nega. E bate, né? E bate ali e fica firme, né? Não, mano, isso não é... E se irrita com aquilo ali, né? Sim. E não se dá, assim, o tempo de compreender que o outro está te ajudando, que é o que você falou, do amor do outro, né?
você entrar nessa compreensão, aceitar que você tem esse processo que você tem que trabalhar, quer dizer, entrar no agora, no amor próprio, né? Aceitar que você tem esse movimento complexo dentro de você que você tem que transformar e compreender que você vai ter que fazer alguma análise ali e pôr em prática, mas a gente bloqueia, né? E fica doente. Né? Eu vejo que o autoconhecimento aqui é um ponto-chave. Porque se você, pro outro, você poder amar o outro, perceber o outro e trazer um apoio para o outro, você tem que ter isso primeiro consigo mesmo para poder identificar essa energia e poder transferir ela para outra pessoa. Você tem que se amar, você tem que se aceitar, você tem que entender os seus processos. Não necessariamente você vai conseguir sair resolvendo tudo. Não, mas pelo menos entenda que eles existem e que eles estão ali e que se você quer uma mudança na sua vida, se você quer coisas boas na sua vida, a gente tem condições de criar essas situações boas e essas coisas boas na nossa vida, saindo um pouco desse processo de só fixar no que é ruim. Porque a partir do momento que a gente começa a observar as coisas boas, a gente também percebe que existem coisas boas em nós, que existem coisas boas em nosso ambiente, ao nosso redor, e isso vai cada vez mais ficando mais perceptível. E você deu o exemplo da esquina da moça que sorriu. Se você não tivesse aberto para as coisas boas, você não teria percebido o sorriso dela, porque seu pensamento ainda ia estar fixado na comida, né? Então, e outra, você também estava com atenção para com seu pai. Então, você também já estava num terceiro movimento que fez parte do seu exemplo. Então, tudo isso a gente tem que entender que são vários tipos de energias, vários tipos de processos. Quanto maior a nossa aceitação e a nossa compreensão, um pouco mais fácil vai ficar para a gente ter uma clareza da situação e conseguir atrair coisas boas e identificar as coisas ruins para mudá-las, se for possível. E o que não for possível, digerir aquilo de uma forma que não prejudique mais. Vamos colocar assim, né? Que não traga mais dor, que não traga mais sofrimento do que já trouxe, né? O que eu até ia comentar, né? Que a gente também não é tudo de ruim, né? Sempre se salva alguma coisa. Pelo amor, certo? Podendo por esse lado. Mas então, depende com quem você anda. Ih, cara. Ai, meu Deus. Não diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? Jimmy, e aí? Aí a gente dá de presente um espelho, como é que vai? Então, é assim, né? Porque eu acho que a Andrea estava comentando, que eu acho importante, a gente sempre vê o lado, pelo lado bom, né? Ou pelo lado da onde nos leve a gente buscar uma ação, né? Agir diante de um problema para tentar resolver. Então, eu vejo assim, né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é, vamos dizer assim, se basear naquilo que a gente tem de bom. Né? Começar a expressar aquilo que nós temos de bom. E, naturalmente, a gente vai conquistando outros processos, né? E tentando descobrir a melhor forma de poder agir né, sobre o processo. Isso é legal que você está falando, sabe o que eu lembrei de você falando aí? Teve na época assim, doída assim, da pandemia, a TV Cultura fazia um jornal ao vivo ali com o Cortella, né? Porque as pessoas iam entrando, fazendo pergunta, se relacionando com ali, né? Porque tá todo mundo dentro de casa, um monte de gente morrendo. E apareceu ali ao vivo para ele, foi um desafio aquilo lá, né? Era ao vivo, não era isso aqui não, era ao vivo. Aí ela inconformada, não, porque tá todo mundo morrendo e a vida não tem jeito, assim, ela estava revoltada, né? E assim, né, o que eu faço e tal. Quando ela virou para ela e falou assim, seja necessário a alguém, torne-se necessário a alguém, não é? Faça o bem para alguém. Isso, porque a partir daí você vai sair dessa percepção que você está tão conturbada, né, ou revoltado, coisas assim. Você vai ver que tem gente ali, a sua vizinha do lado está precisando de um pacote de macarrão, não é? Sabe? De uma palavra que você fala, nem que seja ali pela janela, como vai, bom dia, como que a senhora está, uma pessoa de idade, sozinha lá, viúva.
Enfim, ele foi falando nesse sentido, né? Que é uma coisa que a gente aprende também. Aquela autora aqui, vocês conhecem ela, Angela Maria La Salabatà. Aquela mulher é uma psicanalista, né, italiana, né, que estudou Freud, né? E ela é espiritualista, né? Ela foi para Blavatsky, para o espiritualismo. Naquele livro Maturidade Psicológica, ela fala o caminho mais reto. Ela fala todas as coisas, né? Vai explicando as maturidades, né? O que você tem que observar, como que você faz, tal, autoconhecimento, né? Traz muito isso. Mas ela afirma assim, o caminho mais reto para a maturidade psicológica é o altruísmo. Por quê? Porque eu me desfoco de mim, esse eu, né? Que vive tanto pelas sensações, ou requer tanto para si, ou que gera tantas necessidades, né? Desnecessárias, né? A maioria delas, né, se envolve com toda uma história de um pensamento que é dissociado, né, de uma natureza, né, espiritual, que você realmente vê a grandeza, né, do outro, da vida, você se abre para a convivência e você se sente bem, você se sente repleto, né, por ter convivido com pessoas de uma forma desinteressada, né? Não pedindo nada para si. Você entrou nessa experiência do altruísmo, né? Então isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso, né? Então ele vence esse senso de ego, né? O de egoísmo que nós temos, não é? Que você falou, todos nós temos, os dois, né? Nós temos todo esse potencial incrível, divino, né? Da nossa criação e que é único, né? Enquanto um ser e também enquanto grupo, né? E a gente tem as nossas sombras. O que são as nossas sombras, né? Os nossos desejos escondidos, a nossa agressividade que a gente, né, não pode matar o outro, né? Tem que se controlar. Não pode torcer o pé. Gostei disso, tem que se controlar. Tem que se controlar, lógico. Quando não está sábio, você tem que se controlar. Mas é o caso, por exemplo, se você não tem esse equilíbrio, ou se você não busca esse equilíbrio, aquele evento do carro da buzinada, se você uma outra pessoa numa outra condição ia virar uma encrenca. Exato. Encrenca. Então o que você está colocando é o seguinte, né? Que a gente tem as atrações de que vem do bem maior e temos as atrações que são mais relacionadas aos instintos e que tudo isso faz parte da gente. E que nós temos que ter um equilíbrio dentro disso. Nós temos que integrar, é isso que eu estava falando. Não adianta só controlar e abafar a sombra, aquela energia toda está ali, mas eu tenho que ir me integrando enquanto ser, enquanto pessoa, nesse positivo que o Júlio está falando, né, do meu pensamento ser um pensamento que é conciliado com a criação, conciliado com essa maravilha, com essa beleza, com essa harmonia, com essa sincronicidade que é a vida. Aí eu vou integrando a minha sombra, eu vou olhar para ela e vou compreender melhor aquela raiva que eu tive, né, que vem vindo comigo desde aquela época, né? Nossa, eu estou mais calmo. Né? Você vai num processo do positivo da vida, né? Que ela é de fato. É verdade. Né? Aí eu poderia afirmar assim, Fábio, Sim. eu não tenho controle sobre tudo que acontece na minha vida, eu não tenho controle. Mas eu tenho controle da forma que eu vou agir dos acontecimentos. Isso é a base que eu devo ter para um equilíbrio. Até o ponto em que aquela evolução ali deu, que você aprendeu até aquele ponto ali o que é equilíbrio, o que é isso, entende? Porque, assim, o Emmanuel fala isso num livrinho de mensagem, fala assim, ó, problema resolvido dá lugar a outro. Você não vai ficar fazendo equação de segundo grau a vida inteira, tá certo? Vai ficar chato. Matemática. Você vai Já faço de cabeça. Você vai dormir na sala, você vai começar a pentelhar o cara do teu lado e fazer bagunça, que é o que os caras sabem, né? Então, até o que você entendeu de equilíbrio, ok. É aquilo, mas depois você vai aprender que aquilo não é equilíbrio, aquilo é uma coisa que você precisava aprender para aprender sobre o equilíbrio lá na frente. Então isso é uma outra coisa.
A gente, nessa percepção reduzida de bem e mal, acontece coisa ruim com gente boa, essa distorção toda que a gente faz, a gente entende essa existência, esse período transitório, né, do berço ao túmulo, como a vida. E ao contrário, a hora que você aprendeu que deu, que você chegou nesse equilíbrio, nessa coisa, pô, cara, tá na hora de você ir. Tá na hora de ir. Isso aqui já deu pra você. Você ficar aqui, você não vai mais tirar nada daqui, você vai aprender. Você fica numa moratória, tá certo? Que é uma permissão de você estar ali, conviver, onde você vai ser um doador universal, vamos dizer assim, né? Mas tirar de aprendizagem tudo, vai ser com quem já está lá. Aqui não vai ser. Não vai ser com ela, nem com ele, nem com ele. Mas aí chegamos à conclusão que... Tá claro, isso daí assim, que se as coisas se as coisas estão acontecendo com a gente, então quer dizer que eu não sou tão bom assim, né? Sim, você pode... Exato. Não, mas a ideia, essa bondade é o que eu estou entendendo, assim, que a gente vem buscando esse maior entendimento, até uma compreensão, é que se as circunstâncias, se os elementos das experiências, né, causar algum desconforto ou não em nós, o mais importante é como eu ajo perante as circunstâncias, os fatos, que quase nada está no nosso controle. Mas o domínio de saber ali se relacionar e do que sai de mim, nos cabe, né? Essa dicotomia entre o subjetivo e o objetivo, né, pode causar essa dificuldade pelas restrições, né, que a pessoa pode ter no momento, ou de um trauma, ou de falta de um conhecimento, enfim, né, esse cuidado de trazer, de alimentar e desenvolver, por exemplo, aspectos, né, uma visão um pouquinho mais ampla da situação. Por isso que as pessoas falam, está com uma dificuldade? Não responda agora, amanhã, depois, pense. Um aspecto do amor que foi colocado, que faz com que a gente tenha uma visão um pouquinho mais ampla da situação, saindo do instinto, que você tem a possibilidade, a gente tem a possibilidade de a gente raciocinar, pensar, né? Que nem foi colocado, pô, mas eu não sou tão bom, não sou tão ruim. Cada um está num processo, né, de aprendizagem, isso que é o mais importante. Não importa se está lá na frente ou atrás, o importante é que você é agora, o que nós conseguimos fazer de melhor. A ideia é essa, que nem eu brinquei no começo, né? Pô, pra mim só acontece coisas boas, então eu sou uma pessoa ruim. Então é uma questão de perspectiva e de chamar uma responsabilidade e elementos colocados agora, que acho que não colocou, mas a gente da gratidão, que é um aspecto importante de valorizar esse momento que nós temos aqui agora, né? Então são elementos que, através de um conhecimento, a gente assimilar e começar a desenvolver, faz com que a gente tenha mais chance de ter escolhas melhores de cada segundo que vai acontecer na nossa vida. Você sempre tem uma escolha. Sempre. Mesmo que a sua escolha seja não fazer nada, Você já escolheu. é uma escolha. Você já escolheu. Isso que tem que deixar bem claro, porque assim, às vezes a gente escolhe e fala assim, eu não quero falar nesse assunto agora. Isso me machuca demais, não é o meu momento. Sim. Eu preciso de mais tempo para processar tudo isso, dentro da análise, dentro do processo de aceitação. Então, essa escolha a gente sempre tem. Ou então você fala assim, foi o que eu tive que fazer, porque dentro dos parâmetros e das possibilidades que eu tinha, eu escolheria agir daquela forma. E amanhã eu vou escolher melhor. E amanhã eu posso escolher de forma diferente e que vai me promover coisas diferentes. Se eu conseguir colocar na minha vida, o que você falou é muito importante, da gratidão, do processo desse reconhecimento das coisas boas que eu tenho na minha vida, que começa pelo fato de eu acordar e ter um dia pela frente. Tá viva, né? Tô viva, então é um dia pela frente. Por mais caótico que seja esse sistema, eu tenho um dia inteiro pela frente para fazer novas escolhas. E uma vida produtiva, que o Dr. Fábio falou, né? Exato, Esse luxo, né? exato. O Cortel, Cortel, deu esse exemplo, então uma vida produtiva, Do útil, altruísmo, né? Da escolha, um pouquinho que eu acho que é interessante colocar, nós 24 horas sempre estamos fazendo essa escolha. Mesmo que meramente eu não estou fazendo escolha, alguém está fazendo por mim. Então aquela coisa assim, mas eu nunca decidi minha vida, sempre alguém decidiu por mim. Não, você aceitou que
que a outra pessoa te Você deu um aval, escolhe pra então mim. a responsabilidade é 100%, né? Como a gente abordou bastante nos outros encontros, falando sobre sofrimento, dor, né? Questão de opções e escolhas, né? Sim. E também, né, dentro desse processo que está colocando, a gente saber se autovalorizar. Porque na hora que você consegue o sucesso daquela coisa ruim, que não é mais ruim para você porque você conseguiu transformá-la, te dá mais força para a próxima que vai vir e que você vai ter que trabalhar. Né? Porque esse movimento ele é constante. Se a gente for pensar, né, a gente nasceu, né, e veio num crescente através do estudo, através do conhecimento, desenvolvendo a nossa sabedoria. E esse alimento, ele vai, a hora que a gente faz uma autoanálise e que a gente vê tudo que a gente já teve de benefícios, do qual que você falou, vamos agradecer esses benefícios todos, mas também agradecer a nós mesmos de ter essa coragem de estar dando esses passos e enfrentando essas dificuldades, essas coisas ruins, para que o próximo movimento seja bom também. E se permitir ser feliz, né? Sim. Porque se você não se permite ser feliz, muitas pessoas têm até medo de ser feliz, como se não merecessem a felicidade. E a gente sabe que são momentos que a gente tem, né? Então são coisas que ficam, que nos marcam e que ajudam a gente nessa força. A gente teve um encontro que nós falamos de força versus conflito, e é dentro desse aspecto que você tem força exatamente para resolver o conflito, né, dos valores que você desenvolve da sua vida, dessa maturidade, dessa sabedoria, que pouco a pouco vai trazendo. Quando a gente é criança, muitas vezes os pais escolhem para a gente, mas a gente também tem escolhas, mesmo quando crianças. Então, assim, a todo tempo aumenta o nosso leque de escolhas, né, e aumenta as nossas possibilidades. Esse limite do que a gente pode ou não pode fazer, mesmo que o limite seja mínimo, dentro daquele âmbito, a gente tem uma escolha para fazer. Nem que essa escolha seja assim, esse ambiente não serve para mim. Muito bem. Pessoal, tô vendo que muitas coisas boas estão acontecendo aqui, né? Fala, Julião. Eu queria fazer mais uma consideração. Né? Então, eu vejo assim que, diante de tudo que a gente expôs, ou chegamos a alguma conclusão, eu digo que a pergunta que a gente se faz, por que essa coisa ruim acontece comigo, em vez de perguntar assim, talvez deveríamos perguntar para que essa coisa acontece comigo, essa coisa ruim, né? Porque aí você vai buscar a causa. E se você vai buscar a causa, você vai trabalhar para chegar a um denominador comum de estabelecer a sua paz, o seu amor, sua alegria e sua vida. Já uma outra postura. Nesse para quê é o que o Doug e o André trazeram. Eles trouxeram assim uma atitude positiva né? Perante a vida. Como você ter uma consciência positiva de trabalhar positivamente com o que é te apresentado, né? Sim. De você mesmo, do meio, né? E dentro disso, o que eu estava pensando aqui é assim, que nós não temos fim, né? Nós somos seres eternos, então qualquer coisa que hoje nós somos, pensamos, ou temos, ou sentimos, amanhã é tudo diferente. Tudo pode mudar. Porque a gente se aprofunda, né? Num sentimento, num conhecimento, né? Numa consciência, num estar, né? Na vida, né? Não termina, né? Não termina. Então, como não termina, a gente vai terminar. E o Dog? Todos nós somos, eu sempre gosto de falar isso, né? Todos nós somos imortais, nós somos mortais. Podemos ser eternos. Todos esses elementos que a gente colocou aqui, não só de agirmos, independente das circunstâncias que possam estar soando a nossa vida nesse momento, por mais difícil e doloroso que ela possa estar aparecendo, e a gente sente isso na pele, mas nós somos mais do que isso. Todos os elementos colocados aqui, do autoconhecimento, do amor, da aceitação, do perdão, da gratidão, vale muito a pena. Nós podemos nisso se basear na nossa vida, tá? E de pouquinho a cada dia, uma vida mais produtiva e mais grata, tá? Não deixe, pessoal, de dar o like, não deixe de compartilhar,
Pra onde tem que olhar aqui, né? Olhando pra cá. E também, O mais importante. e também quero agradecer o Joe, Nosso né? amigo. Nosso amigo Fábio, doutor Fábio, Fábio. doutor Fábio, Que carinhosamente a gente Pode chama deixar. ele de Joe. É, Da Carinho, mesma forma que carinho. carinhosamente a gente chama o Douglas de Douglas. agradecer a presença, Eu agradeço. que foi muito É. útil mesmo. Obrigado. E espero, né, que você aceite outros Nossa, com convites. certeza. Aproveitem Obrigado. bastante. Se tiverem dúvidas, por favor, compartilhe conosco. Certo. Que aí no próximo encontro a gente tenta aí trazer as dúvidas de vocês à tona, os comentários, né? Tudo aí que vocês quiserem acrescentar aqui no nosso encontro. Obrigado, valeu. Beijo. Obrigado. Tchau.